שלום לכולם, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, והפעם פרשת צו, ואיתנו הרב לייטמן, שלום הרב לייטמן, ושלום לך אורי שבתאי. אורי שבתאי נמצא כאן על המחשב, ואתם גולשי אתר קבלה מוזמנים לפנות עם שאלות במהלך שבוע. אז בואו ניגש לתקציר הפרשה. No resumo da Parashá. הפרשה הקודמת מדובר על דיני הקורבנות, והפעם דגש על דיני הקורבנות מצידם של הכהנים. Esta Parashá é a continuação da anterior. מוזכר הציווי על תרומת הדשן, ואחר כך קורבן מנחה וקורבן חטאת וקורבן אשם וקורבן שלמים ואיסור אכילת חלב. מוזכרים גם עונשים Tipo de sacrifícios. כתוב והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. ומי שאוכל חלב Está escrito também a proibição האוכלת מעמיה. ומי שאוכל דם comer a הקורבנות carne, ונחרתה הנפש ההיא mesclar a מעמיה. carne ובהמשך com מדובר על leite שירת ימי המילואים ועל come. קיום חלוקת המשכן. O sacrifício está מצווה על com משה לקחת את הארון ובניו הכהנים ואת כל העדה ולהקים divisão. אותם באוהל מועד, בפתח אוהל מועד. Moisés toma Arão e os filhos e os reúne no tabernáculo e os veste Arão e seus filhos ובסיום הפרשה משה os unge com azeite e os veste no final של הקורבנות. da Parashat. Moisés lhes indica o que fazer com os órgãos antes de... Fora dos sacrifícios, não há nada mais, diz Rav. Temos falado tanto sobre isto, tanto na Torá como na Guimará. Urban é como aproximar-se, aproximar-se do Criador. E estamos num estado no qual não há nada pior do que isto. Devemos avançar até o Criador. É o que se chama Boré, que descobrimos segundo as mudanças que existem em nós, as correções que existem, porque a força superior está em descanso absoluto. Está escrito assim: minha essência não muda, a luz está em descanso absoluto. Todas as mudanças estão na pessoa, então como aproximar-se? Quer dizer aproximação segundo as qualidades. Temos que mudar os desejos, criar inclinação ao mal. Temos que corrigir o mal. Sobre isso, nos foi dada as instruções de como corrigir os nossos atributos egoístas e mudar para o otorgamento. Pode aos irmãos ao amor incondicional. Por certo que em nosso mundo, que nos encontramos nesta grande crise, por este ódio gratuito, e aí de todo em abundância, e não podemos dividir nem repartir até que se chegue à justiça social, à conexão e à união, a ordenar-nos, nos preparar nesta vida de forma melhor. Não podemos, por nosso caráter, o coração do homem está assim para poder corrigir esse coração que simboliza nossos desejos egoístas, 613 desejos corruptos. Necessitamos a Torá, que é a Torá, a luz que nos corrige, que se relaciona corretamente com a Torá. Pobre, como mal, como malvado. Por isso está escrito, não veio o mundo senão para os maus completos e para os justos completos, que em realidade a pessoa tem que descobrir, segundo o malvado completo, criei inclinação ao mal, e depois eu criei a Torá como condimento, porque a luz corrige, e então chega o estado de justo completo. E assim, nós temos que ver isso, e aqui ordena qual é a ordem que nós temos que passar, ou pelo meio de golpes, que se chama o caminho do sofrimento, que não tem opção, ou o caminho que não está bem, ou nem para o lado do Criador, nem para o lado das criaturas, ou o que fazemos com a consciência.
Temos e sentimos, e com isso nós chegamos ao entendimento, até a revelação da força superior, que subimos a uma dimensão mais elevada, que toda a crise, todo o sofrimento que sentimos aqui são para empurrar ao desenvolvimento a um grau mais alto, ao grau de Adam. Adam, da palavra parecido ao Criador, que neste trabalho temos muitos graus. Existem graus que nós chamamos e chegamos ao grau de Israel e Sharkiel, direto ao Criador, no qual nos podemos dirigir. E fazemos preceitos que chamam-se correções 613 desejos, que correspondem ao trabalho de Israel. E depois chegamos ao grau de Levi, e depois ao grau, quer dizer, passamos, e Vavrei, desde baixo até o alto, Zerampin, Bina, Rohma, até que chegamos a Keter, com adição com o Criador. E isso é o nosso trabalho, e sobre isso toda a Torá nos conta. E esta é a ordem que devemos ter a entrega, e se entende a Torá em si mesma, com o Talmud, os sacrifícios, os korbanot, sacrifícios, os maiores que sejam, todo o trabalho da pessoa, korban, litkarel, aproximar-se por meio de outra correção, aos desejos mais simples, aos desejos mais complexos, pesados, egoístas, e assim, pouco a pouco, nos aproximamos. E então, nos contam sobre que tipo de desejo teremos que tomar, ou organizar a nós mesmos, classificar de que maneira corrigirmos. Por isso aqui existem partes do corpo, entre comidas, tempo, lugar, movimento, e por meio disso, por meio de que força nós corrigimos, que situação. E nós falamos da nossa estrutura externa, não externa. E assim, encontramos nisto finalmente o que a pessoa deve fazer. Estamos em um lugar de luz, um mar de luz superior, que é o Criador. Boré, como está escrito que a luz superior está em um descanso absoluto, e todas as mudanças são somente com relação à pessoa que se encontra dentro dessa luz, e se não sentimos que a luz do Criador enche toda a realidade, estamos em ocultação dupla. Inclusive, não sentimos que algo está oculto de nós. O primeiro grau que temos que chegar à sensação da ocultação, que é algo aqui que está oculto, e que agora nós vemos que a humanidade começa um pouco a aproximar-se a isto, e já é cientistas e psicólogos que começam a identificar que o mundo é redondo. Isso já estamos falando. A única força que nos fecha e nos domina, esta providência única. O mundo está conectado um com o outro, com harmonia determinada, segundo as leis fixas, queremos ou não, finalmente estamos obrigados a aprender isto. Realmente copiar em nós mesmos e realizar, não temos opção. E então o que queremos? Vai ser por meio de golpes e sofrimentos, como nós temos visto na história da Torá. A Torá nos conta as coisas más que vão acontecer se não fazemos isso corretamente. Temos que estar com o conhecimento do mal todo o tempo, essa inclinação ao mal, e depois aqui se corrigir. E ver essa inclinação ao mal pode ser por meio do fato de que chega-se a isto de forma preparada. Inclusive, se você descobre, não te inclui nisso e não domina e o corrige. Sobre isso a Torá nos é dada. E então nós vemos que todo mundo avança a esse conhecimento como uma aproximação já, porque há muitos distúrbios pelo fato de que nos encontramos em um sistema fechado
que esta é a única força que atua sobre nós, que exige estar de acordo com isso no mundo globalizado, integralizado, em harmonia, em um equilíbrio com a natureza, etc. Já estamos falando de forma holística sobre tudo isto, esses fenômenos, que é um tipo de impressão, de aproximação da verdade. Em realidade, o que nós alcançamos? Em primeiro lugar, alcançamos que em verdade é algo que está oculto, é oculto de nós. Isso já é uma ocultação, algo bom, há uma sensação do exílio. Quando eu estou no exílio e me encontro no exílio de algo, dessa mesma força superior que domina sobre mim, que atua sobre mim, mas não entendo, nem sinto suas ordens, o que quer de mim de fato, tampouco sei o que incluo, o que quer de mim, como vou resolver isso, realizar isso, como posso melhorar o meu estado. Tenho conhecimento mais ou menos de que se desenha e se reúne. E se eu não conheço, eu perco. E como nós vemos, todo mundo, pouco a pouco, se aproxima disso. Não estou falando de lei, é um atributo que domina, um atributo geral que domina, um atributo otorgamento e amor, um atributo geral. Conforme nos aproximamos dessa lei, mais e mais podemos identificar. Nos aproximamos quer dizer o que? Entre nós. Se fazemos essa conexão boa, o amor às criaturas, o amor ao Criador, e fazemos todo tipo de grupos, estudo da natureza superior, aproximarmos-nos uns aos outros, estar no amor dos irmãos, amor de Israel. E então com isso começamos a assistir essa mesma força superior, segundo a lei de igualdade de forma, de atributo, e por menos vamos descobrir que estamos no exílio, descobrir o exílio. E assim é o processo pelo qual passamos, e por esse motivo, digamos, Megilat Esther, a revelação do oculto, que é o primeiro grau, e nos aproximamos a pensar em estado no qual nos sentimos o Egito, que estamos no exílio, da revelação, da luz, da força superior. E temos este grau do qual você fala, da importância da sensação do exílio, porque sem essa sensação é impossível chegar a Geulah, a redenção. A diferença está a letra Aleph, Aluf, o ego, que se refere ao Criador. E isto é o que nós temos que alcançar. Então alcançamos o exílio. E depois disso continuamos. E como descobrimos o Criador, todos os desejos que existem em nós, temos que levar a um estado no qual desejamos como uma separação entre o caminho da luz superior. Nós dizemos que esta luz enche a todos. Enche completamente. E então, no momento em que eu baixo a minha importância, baixo o meu ego, individualidade, meu eu, no momento em que eu baixo tudo isto, sinto que isto passa para mim desta maneira e eu descubro. E então, antes de mais nada, que seja transparente, que haja uma separação, não aborrecer, não molestar a esse mesmo atributo de otorgamento e amor que descobrimos que realmente nos encontramos na luz superior. Encha tudo, e nós estamos inseridos nela. Este é o grau do qual temos que chegar. E isso já é redenção no primeiro grau. Depois há mais, mas pelo menos temos que sentir que nos encontramos nessa luz superior que encha tudo. Faz tudo. E assim o fará sobre todos os atos. Isso já é uma salvação para a pessoa de todas as crises,
de toda a desesperança, de todas as confusões. O assentamento de Rav. Pensar sobre isso na próxima parte da lição, parte de perguntas e respostas. A pergunta que sempre é feita a um tipo de ordem, a uma lei, algo muito claro. Sem estranho e interessante que Corban, sacrifício, é algo criador. Como se queimássemos algo. Por que não fazemos um sacrifício para nos aproximarmos? Poderíamos dizer que por meio disto se poderia chegar a algo maior. Ou que se queima, ou se sacrifica, ou se queima algo. Essa linguagem seria assim porque o trabalho do sacrifício que teríamos que tomar cada um dos desejos egoístas que repulsa ao próximo, que com isso começa a aproveitar-se, ou pelo menos não levar a importância, que não te moleste. Com todos esses desejos egoístas, você quer aproximar-se do próximo. E a forma de aproximar-se ao próximo, que é um sistema de relação tal de otorgamento recíproco entre nós, que descobrimos a luz superior. Essa luz está entre nós, não em cada um, mas convidamos e descobrimos quando criamos dentro de nós esta mesma qualidade. Corban, o sacrifício, não é dentro de cada um. Dentro de ti, você simplesmente pode sentir sensações egoístas que sente agora nesse mundo que você sente por meio dos seus 5 sentidos corporais. Isto somente pode sentir. E então, o sacrifício eu dou ao Criador. Você corrige os teus desejos ao próximo e ao Criador, ao mesmo. Mas quando estamos todos juntos, fazemos isso para poder descobrir o atributo do otorgamento e amor. E estar nesse mundo. Isto em realidade é o Criador. Você não está se relacionando com uma personalidade. Um atributo em pensamento da criação. É difícil transmitir isso em nosso mundo. Isto tudo está investido na matéria. Aqui não há matéria mais força. Que é o castigo? Que se alguém faz o sacrifício corretamente, é um castigo. Rav disse, tudo volta à sua raiz. Se não faz corretamente, porque você cai do teu grau, porque está num grau de Israel e cai ao grau de nações do mundo. E aí, pelo fato de que você caiu e se afastou do otorgamento e do amor, da revelação do entendimento, do conhecimento, da consciência, então passa tempo em buscas e novamente por um caminho saudável. Pode tomar um tempo e depois você volta. Digo, se você não pode processar esses dados de uma boa forma, rapidamente, por meio do trabalho, com a mente e o desejo, o que a Torá nos explica, então vai fazer isso pelo caminho do sofrimento. Vai fazer isso com trabalho pouco agradável, como quando as crianças querem escutar o que dizem os pais, então não tem opção, vão sofrer de qualquer forma. As crianças que não querem escutar seus pais. Como podemos tomar esse ponto que se chama os korbanot, os sacrifícios? Como tomamos isso na educação? Rav responde, qual é a diferença? Se eu sou fraco, assim. Oh, meus pais lhe digo, o que querem de mim? Vocês fizeram a mim. Não quero estudar, não quero escutar, quero simplesmente brincar. Assim sou eu. Eu convidei esses atributos ou não? O que posso fazer? Os pais são culpados? Ou nós, as pessoas... A pessoa pode fazer sobre si um entorno que o ajude a ser inteligente, espirituoso, para poder entender qual é o propósito da criação, a meta da criação, como chegar a isso, como sofrer menos, tudo depende do meio ambiente. Então, qual é a relação que existe com isso?
Eu atuo no entorno que me apoia e me ensina para que eu seja otorgante como eles. E então me aproximo do otorgamento em amor, que se chama que eu faço sacrifícios, faço trabalhos dos korbanot. Ora, quando eu chego com as nações do mundo de Israel, e assim pode colocar também educação à pessoa. Por certo, cada um está para isso. E o propósito da criação é que todos estejam nesse trabalho, que se corrija até Gemarte com a correção completa, o que se chama a redenção completa. O povo de Israel esteve nessa altura, morrem de Hayá, no primeiro templo, e depois morrem de Neshama no segundo templo, e agora temos que chegar ao terceiro, ao mais alto segundo grau espiritual, porque temos que chegar a isso e levar toda a humanidade. Qual é a aproximação da sociedade e o tema da educação? Rabi responde: possível educar-se somente. Conecta com os demais para que haja relação similar ao atributo do Criador. E então você descobre esse atributo. É como uma rádio, você vai mudando o botão e então você capta uma frequência que está fora. Sobre isso está escrito, citação número 4. É dito assim: se os discípulos sabem, a todos os estudantes da Torá, como deve considerar desde a perspectiva da Torá, desde a perspectiva de Naran, e aos órgãos do corpo, da parte corporal, igual a todas as pessoas não educadas, tal como está escrito, sempre deve ver a si mesmo como se todo mundo dependesse dele. Por essa razão, deve concentrar sua mente a fim de que façam sacrifícios com todas as pessoas do mundo, e o Criador adere um bom pensamento, e com isso os homens e os animais salvam o Senhor. Os que estão no grau de animal e os que estão no grau de Adam. Todos, a luz superior está dada para este. Vai corrigir. Por isso, aqui não há nada que possa dizer que não. Mas o estudo deve ser pela sabedoria de Kabbalah, porque senão não atrai a luz. Pelo sistema da Torá, pela interioridade da Torá, que é uma luz que corrige, porque a luz é o que corrige, e nós não podemos corrigir a relação entre nós. Aqui falamos, vemos que o mundo se aproxima. Isso se fala sobre isso um pouco mais. E estão de acordo. 1 ano, 2 anos, isso leva tempo. Ou que haja esperança, fruto de tudo. Rabi disse, sim, nos aproximamos dessa direção correta. Entendo que tem que fazer uma mudança na pessoa, não importa se é Israel, religioso, secular ou nada. Há que fazer uma mudança que seja para todos, começar a corrigir a natureza do homem. E nasce o tipo de ação que se chama mitzvot, práticas. E não faz também, está bem. Mas mudança interna, todos temos que fazê-lo. E o que o mundo se aproxima e pode levar em consideração como sacrifício. O sacrifício começa somente com a luz que corrige. Estamos no pior estado. Chegamos ao pior dos estados. Quer dizer, estamos na falta da consciência do mal. Vamos passar para a próxima parte dos conceitos. Parte como tratamos de definir os conceitos principais. O primeiro é Trumá. Trumá, em especial, Trum Hashem, quer dizer, para poder avançar a meta, ocupar na espiritualidade, da sua importância, em sua grandeza, nessa grandeza superior,
que em realidade não há nada mais além dele, e atua em toda a realidade, e nos encontramos dentro dessa realidade, e em total somos ativados 100% do tempo, na medida que nós podemos adquirir esses mesmos atributos como ele, sobre nós. Nessa mesma medida estamos independentes, significa que tomamos essas ações que podemos fazer corretamente, e começamos a fazê-la até que seja como ele, que tudo que seja feito eu posso fazê-lo, e com isso começo e entendo este grau, esta realidade completa, este propósito, a pausa e o efeito, o começo e o final. Tudo esse processo que passamos, quer dizer, eu com isso me faço grande, forte, especial como Criador. E se cada um de nós, e todos juntos, e depois que nós corrigimos isto, chegamos ao final da correção completa, que realmente nos fazemos como Ele, todos juntos, e então já teremos outro desenvolvimento depois disso, porque total que temos que fazer é corrigirmos-nos, adquirir a força e a mente, que seja suficiente para realmente estar em algum tipo de trabalho, algo mais especial da correção, além do templo sobre o qual nós falamos, porque não está na nossa percepção poder entender isto, do que se trata isto na realidade. Esta é a divisão do tabernáculo. Nós descobrimos um estado, antes de mais nada, como a divisão da casa, na qual terminamos de construir algo determinado, um grau, e então podemos, desde aqui adiante, começar a corrigir. É o lugar da correção, o tabernáculo, a luz de Horma, que se chama azeite. Ilumina a luz de Horma. Não pode ser sem a luz de Hassadim. E para isso, porque se fala de azeite, água, sal, forças estão dadas para a correção dos nossos desejos. Faz uma mitigação sobre eles, uma combinação correta entre eles, nos ajuda a nos aproximar do nosso desejo da correção. E este é o castigo na espiritualidade. Se escuta como algo temeroso, mas pode ser que eu possa, por meio disso, que aprendemos assim, por meio desses castigos. E o que é permitido e o que não é permitido, temos que saber manobrar isso no mundo. E o castigo são limites que você pode saber que por sobre isso você não deve andar. Não pode fazer nada, você necessita sentir esses limites. Isso lhe dá a sensação do sistema e do entendimento. Sem limite, não entende onde você se encontra, então seria melhor. Depende de que tipo de castigo. Não temos tempo, diz Rav, mas vamos falar sobre isso. Recorda-me que é algo muito interessante. Não porque a Torá completa está cheia de castigos. Não te preocupe. Temos meio minuto. Pode concluir esta parashat. Em realidade, está dirigido a Arão e seus filhos, mas por meio dele caem todos os atributos da pessoa, os últimos atributos, e assim temos que entender que o Criador nos organiza e ordena todo o trabalho em todos os nossos desejos. E a principal é a relação entre nós. E assim chegamos ao Moré Israel e corrigimos tudo. E realmente, esta é a ordem. Muito obrigado, Rav Lightman. Obrigado a vocês. Que tenham um bom Shabbat.